iniciar aí apresentando já o Campos, né? Campos é o autor do livro que ele mencionou aí. Eu já li o livro, já recomendei para os colegas o livro. O livro do Campos é um livro que ele tem uma coisa que nenhum outro livro de opções tem, que é o racional das operações na prática, e uma questão muito importante que para mim foi melhor, assim, que é a transformação de uma operação em outra, o racional de você ter o estalo aquele, não, essa operação que não está dando certo assim, mas eu posso transformar em outra que pode me amenizar o prejuízo, por exemplo, ou vir a me dar lucro. E, então, ir transformando um trade de opções ou com ações em outro, e o acompanhamento das operações que ele ensinou, que foi que é o que dá um maior racional assim de como operar opções, porque você vai vendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e por que não deu, por que deu. Então, nenhum outro livro de opções que eu conheço, pelo menos, tem esse acompanhamento de um mês de operações com todas as estratégias e mostrando o que deu lucro, o que deu prejuízo. Então, é uma linguagem fácil, o Campos tem uma linguagem bastante descontraída, então eu recomendo fortemente aos amigos o livro dele. É um livro que tem, só acho que ali pode colocar nos links aí depois. Não é propaganda, porque o Campos é trader alto nível, não precisa vender livro para ganhar dinheiro, né, Campos? Mas, não, enfim, eu recomendo muito, porque eu mudei totalmente o meu racional de operar opções depois que eu li o livro dele, e não estou rico com opções, nem vou ficar, mas já deu um troquinho assim que já paga umas continhas. Já paga o livro. Já paguei o livro e sobrou bastante já. A verdade é a seguinte, vocês obviamente não me conhecem, eu peço já desculpas pela informalidade e pelo eventual palavrão que eu fale, que geralmente não é um eventual, geralmente são muitos, eu vou tentar me conter, mas se tiver criança na sala, eu recomendo botar um fone de ouvido e tirar ela de perto, porque normalmente escapa. Então, a ideia é sempre operar muito pequenininho, operar de forma leve, ter risco sempre contido. Eu, tanto no livro quanto nas minhas apresentações, eu só falo de trades em que a pessoa não possa ter prejuízo infinito, né? Tudo aqui é sempre com prejuízo muito conhecido e muito limitado. Se tudo der errado, o cara tem um prejuízo que ele já sabe pelo menos qual é. E se não der errado, ele também tem um lucro que muitas vezes pode ser infinito. Tá? Infinito dentro do mercado, é óbvio que uma ação não vai sair de R$10 para 5 mil, mas pode sair de 10 para 20 para 30. Bom, então, tá. Existem inúmeras formas de fazer negócio com opções. Tá? As formas mais comuns, e que eu acho que devem apelar mais para vocês, que são pessoas que não têm tempo para mexer com o mercado e nada disso, é aquela situação em que você é um investidor na bolsa, você tem ações que você vai comprando para sua aposentadoria, ou para valorizar, ou porque você quer deixar para seus filhos, né? Uma forma de fazer poupança de longo prazo. E aí você tem as suas ações, vamos dizer que você tem uma ação lá no caso aqui de Bradesco, de Petrobras, Vale, qualquer coisa. Essas ações, como é que você ganha dinheiro com isso? Enquanto você for o dono da ação, você não ganha dinheiro nenhum, porque se ela vale 12 ou 50, você não ganhou um centavo. Você só ganha dinheiro quando você vende a ação. Se você não vender a ação, você não ganhou nada. Certo? A ação pode ir de 12 para 50, de 50 para 12, e o seu patrimônio, embora lá no número na Receita Federal aquilo mude, a realidade é que não mudou nada na sua vida, você não viu dinheiro, você não viu cascalho no bolso. Tá? Como que você vai ver esse dinheiro? Através do pagamento de dividendos. Muitas ações pagam dividendos, só que, infelizmente, no Brasil, muitas ações não pagam dividendos. Para falar a verdade, a maior parte das ações no Brasil não pagam dividendos ou pagam dividendos ridículos. Então, o proprietário de uma ação para longo prazo, ele fica meio que limitado a ganhar dinheiro só através da venda das suas ações. Só que isso é complicado. Você imagina, por exemplo, a JUF, a Associação dos Juízes aí. Então, vamos dizer que a Associação dos Juízes de Santa Catarina tem um fundo de pensão que para garantir, sei lá, os filhos ou alguma coisa assim, ou dos funcionários e tal. Como é que eles fazem para garantir o pagamento dessas aposentadorias ou dessas pensões que são necessárias? Eles coletam dinheiro de todo mundo, investem isso em ações, e essas ações estão lá. Conforme aquilo vai valorizando, o patrimônio aumenta, mas
ele precisa pagar uma renda todo mês. Ele tem que pagar aquela grana todo mês. Ele tem que pagar o aposentado esse mês. R$ 1.000, pronto. O que ele vai fazer? Vender as ações? Não. Eles não vão mexer nas ações. Eles não ficam mexendo. Esse mês eu tenho que pagar R$ 10.000, então eu vendo tantas ações. Mês que vem eu não tenho que pagar os R$ 10.000, porque o cara morreu, então eu não vendo as ações. No outro mês eu tenho que pagar R$ 100.000, porque alguém tem uma indenização qualquer e eu vendo mais ações. Não, não funciona. Isso aí não é impossível para eles se coordenarem. Então, como é que eles fazem para gerar renda tendo as ações que eles não vão vender? São os dividendos. Eles tendem a escolher ações que pagam bons dividendos. Com isso, a cada trimestre, né, porque as ações não pagam todo mês, a cada trimestre eles vão recebendo os dividendos das ações e isso gera caixa e eles vão fazendo um fluxo de caixa para o pagamento das tais obrigações que eles têm. Essa é a forma usual. Mas esses fundos, eles trabalham com opções. Por que eles trabalham com opções? Porque é uma das formas que você tem de remunerar as ações que você tem. Como ela valorizou de 12 para 50 e de 50 voltou para 12 e você não vendeu nada, se você não fez nada nesse meio tempo, você continua na mesma. A partir do momento que você pode trabalhar com opções, com essas operações que eu vou mostrar, algumas delas aqui muito simples, você pode faturar. É pouquinho. Tá? Se você olhar os valores, são valores pequenos, 75 centavos, 50 centavos, são poucos. Mas quando você bota isso aqui vezes 1.000, vamos dizer que eu tenha 1.000 ações, já são R$ 320. Se eu botar isso aqui em 100.000 ações, esses fundos geralmente têm valores grandes, já são R$ 32.000. R$ 32.000 que eles vão receber na hora. Né? Nesse caso aqui, ele está pagando porque ele estaria comprando. Mas se ele fizer a venda da opção, ele ganha R$ 31.999,99, porque aqui tem uns descontinhos de taxas já nesse programa. Agora, no pau, vai lá, vendeu as opções, ele continua dono da ação, não mudou o patrimônio do fundo, e ele recebeu R$ 32.000 agora. Dinheiro esse que ele vai usando para liquidar as suas obrigações. Agora, é óbvio que ele recebeu dinheiro, ele tem obrigações. Tá? E a obrigação, nesse caso, vamos dizer que ele aqui, ele é o dono da ação. Tem 100.000 ações. Né? Tinha 100.000 ações e ele vendeu 100.000 opções. É essa aqui, que eu escolhi, 24 e 29, que é o valor dela, o valor do strike. Strike é o nome frescones que o mercado dá para o preço do contrato. Então, o contrato é o seguinte. Eu hoje, Campos, falo com o Douglas. Ô Douglas, eu quero... você não quer comprar aqui as minhas ações a 24 e 29, não? No caso aqui, 24 e 29, tá aqui. Pô, para isso, bicho, eu te vendo essa ação a 24 e 29. Tanto faz quanto esteja o mercado. O mercado está a R$ 23, você não vai querer me pegar as ações a 24 e 29, né? Você não é maluco. Mas e se o mercado tiver R$ 30? Se isso aqui subir nos próximos 17 dias, uma porção, subir muito e sobe, tá? Eu vou ter que te vender a 24 e 29. E você vai ganhar um dinheirão. Você pega de mim a 24 e 29, vai no mercado e vende a 30, por exemplo. Se for o valor que ela tiver na hora. Então você ganhou aí R$ 5,71, que parece pouco, mas se você botar 100.000 vezes isso, é um dinheirão. Então, a seguradora, que também fazem isso, o fundo de pensão, as pessoas físicas, eu faço isso, uma das formas que eu ganho dinheiro é fazendo isso, eu faço o que a gente chama de uma venda coberta. Eu tenho a ação, que é aqui, minha ação, eu não tenho 100.000, mas eu tenho algumas, e todo mês eu vou vendendo um pouquinho dessas opções para receber dinheiro, porque eu estou recebendo alguma coisa, que a minha ação eu não vou vender, então não vou receber nada. Mas fazendo isso aqui, eu estou recebendo todo mês uma graninha. Pode ser 32 centavos, podia ter sido 50, como eu botei aqui agora, podia ter sido 11. O que vai determinar esse valor? As minhas escolhas. Aí é um conhecimento de opções que a gente vai explicar como é que se faz. Mas esse dinheiro está entrando no meu bolso todo mês. Todo mês eu vou fazer. Com esse aqui, quando esse contrato vencer aqui dia 17/9, imediatamente eu já faço o outro para o dia 15 de outubro. Aí vou lá, vendo de novo, vejo aqui um precinho bom e faço uma nova venda, vamos dizer, em 50 centavos ou em 36 centavos e faço a venda. Recebo mais esse dinheirinho e vamos nós. É óbvio que eu corro o risco de, eventualmente,
a ação subir e chegar no meu preço na data em que o contrato pode ser exercido. O que vai acontecer de horrível nessa data? Nada. Eu tenho as ações, eu vou ter que entregar as ações para ele naquele preço. Então não perdi nada, eu ganhei meu dinheirinho. E se a ação cair aqui uma barbaridade? Também não perdi nada, eu já ia estar com a ação mesmo. Aquela situação da ação valia 12, foi a 50, voltou a 12. O cara não perdeu nada. Ele continua dono de uma ação que podia valer 15, 17, 50, 49, tá? Ele não ia se desfazer da ação. Ele ia ficar com ela. Então, no final das contas, ele não perdeu nada com a ação. Ele poderá ganhar com a opção. Se a sua opção, se esse contrato não for exercido, uma vez que eu posso ser obrigado a entregar, ou, se isso não acontecer, eu fico com o meu dinheirinho no bolso e faturo. Aí o Arthur está falando, o problema é acertar se sobe ou desce. Claro, isso aqui é para onde a gente vai usar técnicas para diminuir as chances disso acontecer. Se você vai acertar se sobe ou desce, é aquele negócio. O mercado é totalmente imprevisível. Tá? Quem falar que sabe o que o mercado vai fazer amanhã é mentiroso. Não tem outra conversa. É simplesmente mentiroso. A gente tem uma noção do que é possível que faça amanhã, do que há uma probabilidade maior do que outra situação que tem uma probabilidade menor. A gente faz isso, no meu caso, no caso do Douglas, da Liliane, a gente faz através da análise dos gráficos. Deixa eu mostrar aqui a Petrobras. Esse é o gráfico da Petrobras, tá? Da empresa Petrobras no seu mercado no diário. A gente faz a análise de se a ação vai subir ou se vai descer baseado nisso, tá? Não é um processo simples, é um processo que leva tempo para ser aprendido, mas também não é nenhuma ciência espetacular ou dificílima, o fim do mundo. Não é nada assim também espetacular. Mas uma vez que a gente consiga analisar isso aqui, eu consigo dizer, por exemplo, que a Petrobras que fez esse movimento aqui, que nós estamos vendo, ela desceu, subiu e está quase no ponto máximo que ela esteve. Aqui, 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 e agora ela está lá de novo. Então, qual a probabilidade? Que ela não conseguiu passar uma, duas, três vezes recentemente. A probabilidade é que ela passe isso aqui facilmente ou que ela tenha dificuldade? Provavelmente ela vai ter alguma dificuldade em passar desse topo. É o que a gente chama de uma resistência. É uma região onde a ação tem dificuldade de passar. Como esse preço aqui foi difícil para ela passar para baixo. Vê que ela veio aqui, subiu, tentou passar de novo para baixo, não conseguiu. Aqui, mais ou menos no mesmo nível. Então, isso é um suporte. Certo? Então, esses são termos de análise técnica que, para algumas pessoas, são muito simples e realmente não é nada de muito complicado. Então, olhando isso aqui, eu consigo antever, ou pelo menos ter uma certa noção, de que a Petrobras não deverá fazer um movimento espetacular para cima tão próximo, em tão pouco tempo. Vamos dizer, isso aqui é o gráfico de semanas. Se você olhar o gráfico de semanas da Petrobras, isso aqui são semanas. Tá? Então, aqui tem 2019, aqui tem 2020, nós estamos em 2021. Se observar essa região, ela teve enorme dificuldade de passar lá em 2019, 2020, caiu. Voltou, tentou passar no início do ano de novo, caiu. Chegou aqui, caiu. E agora está tentando novamente. Então, a gente vai analisando em análise técnica isso. Então, aquilo que o colega ali, o Arthur, falou, realmente, a gente tem que acertar se ela vai subir ou se ela vai descer. Mas existem probabilidades. Através desse tipo de gráfico, a gente analisa isso e percebe, olha, tendo em conta que a Petrobras está numa zona de resistência, de dificuldade de passar, a chance dela voltar a cair nos próximos, e eu só preciso que ela faça isso nos próximos 17 dias, porque se você olhar o contrato das opções, ó, da Petro, esse contrato, que é o contrato que nós estamos, ele tem 17, mais ou menos 17 dias úteis para o seu vencimento.
no dia 17/9. Tem 16 dias úteis para o vencimento. Certo? Então, nesses 16 dias, ela tem que fazer o movimento, ou, no meu caso, se eu estiver vendendo as opções, não fazer o movimento, porque eu não quero que ela vá lá. Então, é difícil acertar? Médio. Tá? Mas isso a gente vai utilizar também alguns dados que a própria opção nos fornece. Essas opções, elas existem, isso aqui existe, gente, desde o tempo de, se eu não me engano, Tales de Mileto. Tá? Isso aí é de 500 anos antes de Cristo, um negócio assim. De lá para cá, isso vem sendo negociado de várias e várias formas, nunca com o nome de opções, mas já existe no nome de opções há pelo menos 100 e tantos anos. Só que isso era feito meio que a Bangu, era feita aquela coisa assim, pô, o cara tinha que ter um conhecimento muito bom e era tudo muito empírico. O cara tinha que fazer aquelas contas ali no papel, tal, e pô, será que dá, será que não dá? Pelo passado, pela experiência que ele tinha, tal. Em 1973, dois caras, na verdade são três, mas só dois levaram a fama, tá? O Black e o Scholes, se juntaram e eles já vinham fazendo trabalhos nisso, não foi de uma hora para outra, claro, e criaram uma equação, por isso eles ganharam o prêmio Nobel de Economia, e essa equação ajudou a precificar as opções. Passou a deixar de ser uma conta de padeiro que o cara fazia ali, para ser uma conta que qualquer um pode fazer. Se você tiver o OpLab, que é o nome desse programa, e vier aqui em cima, tem uma calculadora de Black-Scholes. Eu simplesmente boto os dados que eu preciso aqui, ele faz a conta e me mostra. Eu tenho isso, por exemplo, no Excel. Nem preciso ter isso aqui, eu faço em casa. Mas a partir do momento que eles desenvolveram esse modelo, com alguns dados, eu consigo calcular quanto de ter preço teórico, esse nome aqui, ó, isso aqui teórico. E pior é que aqui nem tem o triângulo. Bom, o teórico está aqui, essa terceira coluna tem esse azulzinho, volatilidade, aqui teórico. Esses são os preços teóricos. Aqui tem o vermelho, tem o vermelho de venda e o verdinho de compra, em que estão os preços que o mercado efetivamente está pagando nisso. Então aqui, ó, se eu agora quisesse comprar, se o mercado tivesse aberto, eu teria que comprar 2,70. O preço do Black-Scholes calculado está 2,76. Então, um preço bem razoável. Mas mais importante do que saber se o preço está bom ou está ruim, através do cálculo do Black-Scholes, eles usam uma porção daquelas variáveis malucas que esse pessoal de matemática adora, mas uma delas é muito interessante, chama delta. Tá? Essa aqui. A explicação do delta é patética e é melhor nem falar. Tá? É a primeira derivada da equação diferencial, é frescuragem danada. Mas essa variável que aparece dentro daquele cálculo do Black-Scholes, quando você bota aqueles dados todos, ele faz a conta e te dá, uma das coisas que ele te mostra é o delta. E esse delta a gente pode usar como uma probabilidade. Ele não é uma probabilidade 100%, não é uma probabilidade 100% correta. Existem outras formas de fazer essas contas, pouco mais precisas. Eu até vou mostrar para vocês uma planilha que eu tenho que também faz isso. Mas é uma probabilidade aproximada. Então, eu posso dizer que essa opção aqui, a primeirinha aqui da linha, ela tem 88%, ou seja, 0,88 é equivalente a 88%, de chances de, no dia 17/9, dia do vencimento das opções, ela estar com o preço acima desse valor. Acima de 25,35. Então, a Petrobras tem 88% de chances de estar acima de 25,35 nessa data. Certo? A de baixo, vamos botar uma aqui, essa aqui, ó, que está cinzinha aqui, 27,85. O delta dela é 0,51. Então, no dia 17/9, a Petrobras tem 51% de chances de estar acima deste valor aqui nessa data. Então, o problema do Arthur Vicente, era se a gente tem que saber se sobe ou se não sobe. Bom, através do delta, a gente tem um cálculo de probabilidades aproximado do que nós podemos esperar dessas opções nesta data. Certo? Já ajuda. Pronto, eu antes não tinha nada para me basear. Agora eu já tenho algum parâmetro. Eu tenho um parâmetro seguinte: se eu negociar essa opção aqui, eu posso
tenho 88% de chance de estar certo. Se eu negociar essa outra aqui de baixo, essa aqui, ó, essa que tem uma bolinha azul aqui, 31,10. Eu tenho um delta de 0,07. Eu tenho uma chance de 7% de estar certo. Ou seja, minha chance é bem baixinha. Então, se eu negociar essa opção, eu tenho uma chance muito remota de que o preço da Petrobras, nesta data, esteja acima deste valor. O que... Peço desculpas, então, o Arthur, André. Né? Porque estava o nome ali. Mil desculpas. Mas então, o cara tem 7% de chance só do preço estar acima disso. Opa, tem uma oportunidade de negócio aí. Se eu sei que no dia 17/9, essa opção aqui, de 31,10, né, que tem esse nome horroroso aqui, tem só 7% de chance do preço estar acima dela, e eu vender esta opção, quer dizer, se eu vendo essa opção, é uma call, eu vendo esta opção, eu estou me obrigando perante quem me comprar a call a vender para ele a minha ação, Petro, a 31,10. O cara não vai ser louco de querer me pagar 31,10 se a ação tiver aqui 28, 29, tal. Não é doido, não vai querer pagar caro. Então eu tenho 93% de chance de ganhar nesse trade. Esse é o outro lado dessa mesma história. Aqui é a chance que eu tenho do preço estar acima do valor da minha opção. Obviamente, eu tenho 93% de chance de ele estar abaixo. Olha, então agora, se o André tiver, ou o Douglas, tiver lá 1.000 opçõezinhas da Petro, 1.000 ações da Petro, ele tem 1.000 ações, porque ele foi comprando, ele gosta, acha que a ação é boa, e ele fala assim, porra, eu não quero me desfazer da minha Petro, mas eu quero ao mesmo tempo ganhar um dinheirinho com ela. O que eu posso fazer? Eu posso vender a minha opção, também 1.000, posso vender a opção 31,10, e eu vou simplesmente fazer o seguinte, olha, se a Petro passar de 31,10 nessa data, eu vou ter que entregar para o cara 31,10. Então, se ela vier, vamos dizer, R$ 35, eu estaria ganhando, né? Porque a minha ação estaria valorizando. Mas eu não vou ganhar, porque eu vou ter que entregar ela a 31,10. Só que a Petro hoje está 27,75. Se ela está 27,75, entre 27,75 e 31,10, eu ganho, porque eu só tenho que entregar ela a 31,10. O cara vai me pagar 31,10. Então eu vou ganhar R$ 4 quase, né? Um pouco menos de R$ 4, R$ 3 e tanto. E depois disso eu deixo de ganhar. Olha, vamos ver como é o gráfico dessa operação. Esse é um gráfico típico de opções, tá? Também parece complicado, mas não é. Já explico de uma antemão. Em verdinho aqui tem o preço que a Petro está hoje. Se a Petrobras continuar subindo de preço, eu estou ganhando dinheiro. Ó. Essa linhazinha preta é o meu, eu ganho dinheiro. Chegou em 31,10, que é o preço da opção que eu estou vendendo, está aqui embaixo. Eu paro de ganhar dinheiro, por quê? Porque eu tenho que entregar essa opção agora para o cara lá que comprou de mim a opção. Então eu tenho lucro até o 31,10 e a partir de 31,10 eu já não ganho mais. Certo? Não ganho mais. Por quê? Porque eu tenho que entregar a ação. Por outro lado, se a ação desabar e for lá para baixo, eu perco dinheiro. Claro, por isso que ele mostra aqui o prejuízo. Por quê? Porque eu sou dono de uma ação, se a ação cair dos 27,75 que ela está hoje para zero, a Petrobras falir, eu vou perder todo o dinheiro que eu botei. Mas eu já perderia de qualquer jeito, porque eu já sou dono da ação e não ia me desfazer dela. Certo? Então isso aqui é uma falácia, é um engano. Por quê? Porque eu já sou dono da ação e não vou me desfazer dela. Por outro lado, eu posso faturar essa graninha aqui. Aí você fala, pô, mas é uma merreca desgraçada, rapaz. São só 6 centavos. Aí você fala, bom, nessa que eu estou fazendo, são 6 centavos. Essa aí que eu fiz são 6 centavos. Mesmo assim, 6 centavos equivalem a, só estou fazendo a conta aqui rapidinho do lado, equivale a 0,21%. Aí você fala, pô, mas isso é muito ruim.
0,21% eu ganho se eu botar isso no CDB. É verdade, nessa fase agora você ganha mesmo. Só que você não vai botar no CDB porque você não tem o dinheiro, porque o dinheiro está investido na Petro. Então você não vai ganhar nada. Você não tem o dinheiro, você tem ações da Petrobras. Se a ação subir ou descer, você não ganha nada, porque você não vai vender as ações, você tem elas. Você não ia ganhar nada. Agora você já está ganhando 0,21%. Nessa que eu falei, mas podemos fazer melhor. Não podemos? Claro que podemos. E para falar a verdade, é o que nós fazemos. A Lili está aí que não me deixa mentir. Vamos dizer o seguinte: por experiência, por conhecimento, por anos e anos de mercado, eu trabalho da seguinte forma. Eu aceito até 30%, 35% de chance de perder a minha ação. Eu tenho a ação e eu aceito ter que entregar essa minha ação. Então eu vou operar aqui num delta, que lembra, é a minha probabilidade do preço estar acima desse valor aqui e eu ter que entregar a minha ação. Um delta de 32, 35. No caso da Petrobras, tem esse aqui de 32. Vamos fazer a conta nela? Vamos dizer que eu quero lá vender as minhas ações, as minhas opçõezinhas. Aqui eu já consigo 38 centavos. Já não ficou tão pouco. Vamos ver de novo o gráfico? O gráfico é o mesmo. Mudam aqui os valores um pouquinho, porque o strike dela, ou seja, o preço que eu vou ter que entregar, já não era 31. Tá? É 28,85. Então, se a Petrobras, daqui a 17 dias, estiver acima de 28,85, eu vou ter que entregar a ação para esse cidadão que comprou de mim por 28,85. Então, se ela estiver 29, 30, 35, 40, ele poderá vir e me falar assim: ô Campos, me entrega a ação a 28,85. Beleza. Quanto que dá isso aqui? A Liliane já está fazendo a conta para mim. Isso aqui dá 1,36%. Aí você fala, peraí, 1,36% já não é pouco. 1,36% são 3 meses de CDI, pelo menos. Tá? Então, se você tivesse o dinheiro aplicado nos seus CDBs, em coisa assim, você ganhava isso, levava 3 meses. A gente está falando de um trade de 16 dias úteis. Isso aqui, se tivesse sido feito logo no início do contrato, com 30 dias úteis, ou 28 dias úteis, em média giram por aí, você poderia ganhar aqui em torno de 1,5%, 1,80% de ganho em um mês. A taxa de juros está subindo. Até recentemente ela estava bem mais baixa. Então, 6 meses atrás, isso aqui te daria 8 meses de CDI. Em um trade de uma ação que você já tem e que está parada lá sem fazer nada. Ela não está te rendendo nem um centavo. Está parada, porque se ela sobe, se ela desce, para você não muda nada, você não vai vender. Para o fundo de pensão, também não muda nada. Ela sobe, ela desce. Tá? Só que aqui ele fatura 1,36% e todo mês. Eventualmente ele vai ser exercido, vai ter que entregar a ação, tal, mas isso acontece. Então nós vamos ter. Esse é o trade mais simples que você pode fazer em opções e um dos mais seguros. Por quê? Porque eu tenho a ação. Eu estou vendendo uma coisa, ou estou me dispondo a vender um troço que eu tenho. Ó, se eu tenho e o cara chegar para mim, me entrega, eu falo, tá bom, te entrego. Tá aí. Qual a chance de eu tomar um toco, ou perder tudo, ou falir com isso aqui? Zero. Nenhuma. Por quê? Porque eu já tenho a ação e não ia me desfazer dela. Agora eu me desfiz com lucro. Observe que com lucro, porque o preço da ação está em verde aqui, 27,75, e até os 28,85 eu ganho. Então eu vou ganhar 1,10, que é a ação subindo, mais esse 0,38 aqui. Porque isso aqui eu já vendi, né? Ganho agora. A ação eu vou ter que entregar 28,85 caso ela chegue a 30. Ah, mas Campos, porra, a minha ação foi a 30 e eu deixei de ganhar. Cara, tu não ia ganhar nada, bicho. Tu não ia vender a ação. Você ia ficar com ela, de qualquer jeito. Então ela ia a 30, no mês que vem ela estava voltando a 27 e você não tinha ganho nada. Agora você ganhou 1,10 mais 0,38. Você ganhou 1,48 reais sobre um troço que você não ia fazer nada. O dinheiro estava parado. É como você tem um dinheiro parado no banco. Agora resolveram te dar uns jurinhos. É isso aí. É uma forma de
rentabilizar ações que você possa ter. Mas você fala, pô, mas para que eu vou fazer um troço desse? Para um filho, por exemplo. Eu sei que o pessoal do judiciário tem boas pensões e tal, só que elas duram até os 24 anos, 25, depois disso acaba. Tá? Seus filhos vão precisar de patrimônio. Vamos dizer que seu filho vai estudar medicina e, porra, é uma faculdade longa, acaba, depois tem o odonto, tem que fazer aquele investimento danado para montar o consultório e tal. E aí você, por acaso, dá um azar, morre antes da hora. Até uma certa fase, o Estado vai pagar. Mas depois acabou, a pensão morreu. Seu filho, e aí? Com isso aqui, você consegue, através de um investimento pequeno todo mês, fazer alguma coisa. Porque vamos dizer, aqui eu estou fazendo com 1.000, mas 1.000 é muito. Vamos botar que todo mês você compre 100 ações da Petrobras. Não estamos falando de 1.000, estamos falando de 100. No caso da Petrobras, pode ser qualquer outra. Você vai botar R$ 2.700 que você está gastando ali para comprar 100 ações que vão ser o resto da vida dos seus filhos. Ali, estão no seu bolso. E eles vão poder fazer isso aqui todo santo mês, ganhando pouquinho? Ganhando pouquinho. Mas é todo mês. Pouquinho todo mês torna o cara milionário. E no final vamos dizer que você faça isso todo mês, no final de um ano, ele tinha aquelas 1.000 que a gente falou, ele tinha 1.200 para falar a verdade. Já ficou mais. No final de 10 anos, ele tem 12.000 ações. Aí, esses 0,38 aqui, vezes 12.000 ações, estou fazendo a conta rapidinho, dão R$ 4.560 por mês. Todo mês. Aí você tem que pagar imposto de renda, tal, mas isso aí é um rendimento bruto. Aí você fala, pô, 10 anos? É 10 anos. O cara tira R$ 5.000 por mês, não tá ruim. Se você fizer isso aqui, ao invés de com 2.000 e pouco, se vier com 4.000, algumas pessoas vão ter essa condição, você consegue chegar lá com seu filho tirando, depois de 10 anos, R$ 10.000 por mês, fazendo essa operação ridiculamente simples e fácil, que eu estou colocando aqui. Certo? Vamos mostrar isso agora de uma outra forma, na forma de planilha, para o pessoal poder perceber aqui melhor. Vamos ver se eu acho a minha planilha. Porque isso eu acabei não falando, que é o seguinte, quando o contrato está terminando e o preço estiver acima do valor que você se comprometeu, né, do strike da opção, aquilo se chama exercício. O que acontece? O cidadão que comprou a sua opção, a opção que você vendeu, alguém comprou. Esse cara vai chegar e vai falar assim, o sujeito, eu quero a opção. Né? A gente fez o negócio e eu quero a opção. Isso tem um nome bonito de exercício. Tá? O nome é bonito, mas a coisa é simples. É tudo automático, você não tem que fazer nada. A própria bolsa vai fazer tudo isso para você. Tá? Aí, naquela data, a bolsa, se tiver valendo a pena, a bolsa simplesmente vai pegar as tuas opções, as tuas ações que estão guardadas na corretora que você usa, qualquer uma que você tenha, e simplesmente vai pegar a tua opção, tua ação, pegar o dinheiro do cara que tem que te dar o dinheiro para ficar com as ações, te entregar o dinheiro, te entregar para ele as ações e estamos resolvidos. Isso tem um custo. Óbvio que a bolsa não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça. Eles vão te cobrar uma graninha, mas não é o fim do mundo, não é nada disso. E existem infinitas formas de fazer isso com um prejuízo um pouco menor, né? Porque eles cobram 0,5%, algumas corretoras cobram 0,5% do valor que você estiver operando. É muito caro. Algumas outras corretoras, como a Necton, tal, já estão cobrando valores fixos. Então você vai pagar R$1,50 por causa disso. R$1,50. Pensa que é um negócio de 27 mil reais, uma coisa assim. Você vai pagar R$1,50, pô, não é nem um cafezinho. Né? Então, por que a minha tela está parada? Ela para estar transmitindo. Vocês não estão vendo uma planilha na tela, não? Agora tu tirou o campus, mas tava aparecendo. Tava, é que para mim dizia que estava parado. Agora Bom, tá. tá, então vamos lá. Esse aqui é um caso que é um caso comum, pode acontecer com qualquer pessoa. Aqui nos casos, nós estamos falando de Itaú. Tá? Vamos dizer que Itaú é uma ótima ação. Tá? Então, já começamos por aí. Por que uma ótima ação?
porque ela paga bons dividendos. Eu, por exemplo, tenho uma opção de ações que eu compro. Eu não sou um investidor de longo prazo, como eu expliquei logo no início, eu sou um trader. Eu faço operações para ganhar dinheiro hoje, no curto prazo. E trabalho com opções que é um prazo um pouco maior. Mas eu tenho algumas ações que eu opero. Por que eu tenho essas ações? Porque eu tenho uma filha pequena, que eu quero deixar para ela um patrimônio, que ela vai receber dividendos e que ela vai poder fazer esse tipo de operação que a gente está falando aqui. Certo? Então, eu compro essas ações periodicamente. Todo mês eu vou comprando um pouquinho, dinheiro sobra aqui, eu compro, dinheiro sobra ali, eu compro. Quando vem uma bolada maior, eu compro bastante. Tá? E uma delas é a Itaú. Por quê? Porque é um banco sensacional que paga dividendos muito bons. Tá? Até pouco tempo atrás, o Itaú estava pagando 11% ao ano, com a taxa de juros em 3%. Então, era 3 vezes a taxa de juros, fora o que dá para fazer com as opções. Outras ações que tem no mercado também pagam alguns dividendos grandes, não estão mais nessa faixa, estão um pouquinho mais baixos por causa dessa confusão econômica que o Brasil vem passando recentemente, mas continuam pagando valores bem acima do que o CDB paga. Ou seja, quem é o possuidor de ações boas pagadoras de dividendos, como essa, eu tenho a ação que está se valorizando periodicamente. Recebo o valor dos dividendos várias vezes ao ano. Detalhe, os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, enquanto você tivesse esse dinheiro aplicado num CDB, cada vez que eles te pagam, você perde ali a grana do imposto de renda, nas ações não. Você tem a ação, recebe o dividendo, não paga nada de imposto de renda, bota o dinheiro no bolso, ou melhor, mais inteligente ainda, todo o dinheiro que eu recebo de dividendo, eu compro mais ações. Então, isso é uma bola de neve que vai se multiplicando, o troço vai crescendo, aos poucos você não percebe, mas dá para ganhar um dinheiro, dá para juntar um patrimônio bastante razoável. Então, vou citar esse caso aqui. Alguém que tenha as ações do Itaú, tem 1.000 ações. Ele comprou essas ações, o preço que ele comprou foi de R$ 28. Vamos dizer que ele fez uma compra, uma só, de R$ 28. A ação hoje está a R$ 31, certo? Aí ele vai fazer o seguinte, ele quer fazer a venda coberta, que é o nome dessa operação que a gente está falando, que é a venda coberta por quê? É uma venda de opção de call coberta pela ação que ele tem. Ou seja, ele não está vendendo um negócio que ele não tem. Ele está vendendo um negócio que ele tem. E, por acaso, para quem não sabe, no mercado você pode vender o que não tem. Por isso que as pessoas quebram. Tá? Nesse caso aqui, não. Você está vendendo o que você tem. Você tem a ação e eu estou vendendo uma opção sobre essa ação. Então, ele tem várias possibilidades. Tá? A ação está a 31, ele vai lá e olha naquelas continhas que eu falei, ó, tem o delta de 30, ele tem 30% de chance de ter que entregar a ação dele. Essa aqui tem 24, 19, 19, 17. E os números são esses. Certo? Esse aqui é o que ele vai receber pela venda de cada um desses aqui. Cada uma dessas opções. Ele vai receber esse valorzinho. Tá? As probabilidades que eu falei aqui são pelo delta. Isso aqui é calculado com uma planilha específica que eu tenho. São cálculos muito complicados e tal, e que me dão um cálculo mais preciso do que o próprio delta. Mas você pode olhar que é muito perto. O delta diz 30% de chance de ficar acima, ou seja, 70% de ficar abaixo. Um cálculo mais preciso te dá 71,19. Bem pertinho. Tá? Esse é outro aqui, 17% de ficar acima, ou seja, 83% de ficar abaixo. Se você fizer a conta muito precisa, dá 83 e 43, basicamente a mesma coisa. Aí ele vai ter que escolher uma dessas aqui. Tudo vai depender do apetite de risco que esse trader, que essa pessoa tenha. Observe que, se ele vender essa aqui, essa opção aqui, a 44 centavos, ele vai ganhar R$ 440. Tem 1.000, então ele vai ganhar R$ 440 agora. Mas ele tem uma chance de 71% de ter que entregar suas ações. Se isso acontecer, se ele entregar as ações, ele ganha R$ 440, porque ele vendeu as opções dele. Ele ganha 1.190 porque a ação sai daqui e vem até aqui, é o preço que ele vai ter que entregar. E ele vai receber, isso aqui se ele for exercido, esse é o valor que ele vai receber. Aqui tem a parte do imposto de renda.
que é uma parte que todo mundo esquece. Por que todo mundo esquece, Liliane? Porque os caras compram as ações, bicho, esquece que compraram ela lá, sei lá, imagina que você comprou sua ação, ela estava R$ 15. Hoje ela está 31. Se você tiver uma ação que está R$ 15 e vai vender ela a 32,19, você teve lucro. Entre R$ 15 e 32,19, você teve lucro. O imposto de renda não quer saber se isso foi em um dia ou em 20 anos. Quando você vender as ações, você tem que pagar imposto de renda sobre essa diferença. Então aqui vem o imposto de renda. Tem que ser levado em consideração. Certo? No caso, eu botei 28 para o imposto de renda não ser algo que a gente tem que ficar prestando atenção. O que me interessa é isso aqui, ó, a taxa que o cidadão vai receber por essa venda. 1,40. Se ele vender essa, ele tem 71% de ter que entregar a ação. Mas ele ganha 1,42% hoje. Ele faz o negócio agora e ganha 1,42, entra no bolso dele ali. Ó. Pronto. Não está ruim. 1,42, isso aí dá mais ou menos um terço, mais ou menos um terço de um ano. São 4 meses, mais ou menos, de CDI. Mas ele vai ter que entregar a ação em 30% das vezes. Mas ele pode não querer entregar. Ele pode ser mais covarde, ou menos ter um apetite menor para o risco. Ele não quer entregar as ações, ele gosta das ações. Foi herança do pai dele, ele não quer entregar as ações. Ou ele tem esse preço aqui muito baixo, e se ele entregar, ele paga muito imposto de renda. O que ele vai fazer? Ele vai operar um delta lá, muito baixinho. Por quê? Porque a chance dele ter que entregar aqui caiu de 30% para 17%. Tá? Então ele só tem 17% de chance de ter que entregar as suas ações. Em contrapartida, por essa segurança, ele recebe menos dinheiro. Ao invés de receber 1,42, recebe 0,55. O que é muito bom, porque isso é mais do que o CDI, é mais do que ele se tivesse o dinheiro aplicado no CDB, ele continua tendo a ação dele, que é o Itaú, ele recebe os dividendos que o Itaú está pagando, sem ter que desaplicar o dinheiro da ação. Então ele recebe o dividendo, recebe o valor que ele está fazendo da negociação todo mês da venda coberta, e as duas coisas ele soma para, no final das contas, ver quanto ele ganhou num ano. Não é pouca coisa. Digamos que o Itaú dê 6% ao ano de dividendos. Esse ano deu 6%. Se ele fizer esse trade aqui 12 vezes num ano e não for exercido, ele ganha mais 6%. Poxa, então ele tem 12% de chance, desculpa, 12% de lucro frente ao valor total que ele tem aplicado. Tá? Ele tem aplicado R$ 28.000. Ele está ganhando 12% ao ano. É muita grana. Parece pouco, mas é muita grana. Tá? E é de pouquinho em pouquinho que o cara enche o papo. Os 6% são isentos de imposto de renda, como eu falei, os primeiros 6%, os dos dividendos. Sabe? Então, quando você fala assim, poxa, mas é pouquinho por opção, mas não é pouquinho percentualmente. Ele vai ganhar só R$ 170, que dão 0,55%. Mas é toda hora, gente. É dinheiro que está pingando na tua conta toda hora. Com um risco de só 17% do cara. Pô, o trade não deu certo, eu tenho que entregar as minhas ações. Entregou as ações, vai lá e compra elas de novo, cara. É o que eu faço. Quando me exercem, eu simplesmente vou lá e compro a ação de novo. Pronto. Por que não? Tem outra forma até de comprar a ação mais barato. E eu vou mostrar logo em seguida. O que eu queria ver é se vocês entenderam isso. Se entenderam o que é uma venda coberta para eu poder passar para o próximo trade. Exatamente, Rodrigo. O maior risco que você sofre, né? O maior risco de todos é a sua ação cair muito. Cair, vamos dizer, o Itaú cai de 28 para 15. Pô, você está num prejuízo danado. Só que você já teria essa ação de qualquer jeito e não ia se livrar dela, você não ia vender. Como você não ia vender, tanto faz ela estar 28 ou 15. Você não perdeu nenhum centavo, porque você não ia vender mesmo. Então, seu maior risco é ter que entregar a ação no preço do exercício. Esse preço aqui, R$ 33,19. Observe que eu ganho só 170 com a venda das opções. Em compensação, como a diferença daqui até aqui é enorme, eu ganho isso aqui na ação. A ação vai me dar mais R$ 2.190 com os 170
Se eu for exercido, o que eu recebo é isso. Observe que é mais do que lá em cima. Observa essa coluna aqui, não sei se está aparecendo para vocês aí em verdinho, mas essa coluna aqui, ó, de ser exercido, é onde mostra o seu lucro real. Porque você ganha na opção, ganha na ação, porque a ação tem que subir para ela poder ser entregue. Se ela não subir, acabou, você não vai entregar nada, o cara vai perder o dinheiro dele. Então, o seu potencial de ganho é esse. Entendeu? Pois é, eu vou falar, Liliane, é o próximo passo. Vou falar das puts, mas eu tenho que ver se eles conseguiram entender isso aqui direitinho. Ficou claro, pessoal? Ninguém fala nada? Douglas? Acho que sim, Nobody? para mim tá perfeito. Ainda tem uma hipótese, né? Mas isso aí, para mais para frente, o pessoal, quando estudar mais, é a possibilidade de comprar, gastar um pouquinho e comprar uma put longa, com o direito de vender daqui a um ano, que você está protegido contra a queda da ação também e pode continuar vendendo, venda coberta. Mas aí é um assunto mais. Sim, é mais complexo. É um pouquinho mais Vamos, trabalho, mas é uma possibilidade. sim, vamos por partes. As opções são feitas em qualquer corretora, tá, Raul? É, bom, qualquer corretora das grandes. Eu não posso falar 100% porque eu não opero com todas as corretoras, então não posso te jurar isso. Mas qualquer corretora das grandes, você vai ter aí XP, Clear, Rico, Necton, MyCap, BTG, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos eles têm corretoras e todos eles você consegue operar com opções, especialmente desse jeito, que são negócios tão seguros que qualquer corretora você consegue, qualquer corretora dessas grandes você consegue fazer esse tipo de operação. Porque existem operações com opções que são muito de grande risco. Nenhuma dessas que eu vou falar hoje, mas tem algumas que são de grande risco. E aí algumas corretoras, para a proteção dos clientes, nem fazem o negócio. Tá? Essa aqui, como eu disse, é a operação mais segura possível. Se você é uma pessoa que tem a ação e não quer entregar essa opção de você não vai vender a sua ação. Tanto faz se ela for a 100 ou 10, é tua. Então, tanto faz se ela está 20 reais ou 30. Você não perde dinheiro com isso. Tá? Em relação às taxas, aí é aquele negócio, varia muito. A Clear, que é uma das corretoras do grupo XP, XP é o maior grupo de bolsa de valores do Brasil. E eles têm várias corretoras. Uma delas é a Clear. Ela não te cobra nada, é zero. Então você faz a negociação com as opções, compra e vende e não paga nada. Como não tem nem almoço grátis, em compensação, o exercício eles vão te cobrar mais caro. Eles cobram 0,5% do valor. Então, no caso aqui, desse caso que eu estou mostrando, como você vai negociar R$ 32.190, se você for exercido aqui, você vai pagar 0,5% disso. Ou seja, sua taxa, que era 1,42, cai 0,5%. Então, já não vale a pena. Eu prefiro, por exemplo, trabalhar na Necton, que a taxa de exercício é o que me interessa. Embora o exercício seja incomum, ele acontece. Quando acontece, é uma paulada. Eles só me cobram 1,49. Em compensação, eu pago, acho que para te falar a verdade, é tão pouco que eu nem tenho certeza absoluta, mas eu acho que também é 1,49 que eu pago na operação da opção. Quando eu compro, pago 1,49, quando eu vendo, pago 1,49 e tal. Mas é uma merreca. Acho que para quem opera R$ 100, R$ 500, esses um e pouco podem fazer diferença. Mas a maior parte das pessoas, eu acho que vão trabalhar aí com lotes de 500 ações. Então, nós estamos falando aí de R$ 15.000. Coisa assim. Não vai ser R$ 1 ou mais a menos que vai fazer grande diferença. Mas sim, a Necton é hoje, até onde eu sei, a que tem melhor relação aí, principalmente na parte do exercício. Certo? Bom, como já temos 1 hora, deixa eu passar para o próximo, que a gente já não vai conseguir falar com muita coisa. Mas vamos dizer o seguinte: eu quero fazer uma venda coberta na Petrobras, igualzinho a gente estava fazendo. Essa linhazinha amarela, que está ali, ó, no meio da tela aqui, me diz aonde está o preço da Petrobras, está aqui, R$ 27,73. Então, vamos dizer que eu queira fazer com o delta, lembra do delta? Ele aparece aqui também. Ó. Essa aqui está com delta de 22. Então, vamos dizer que eu queira fazer com ela. E que eu tenha Petrobras. Eu tenho que ter Petrobras para fazer isso. Se eu não fizer, é um erro grave. Fazer a venda de uma call sem ter a ação é um erro gravíssimo.
E isso leva as pessoas à falência. Então, não faça. Você vai vender uma call, tenha a ação ou tenha uma outra opção que compense isso, certo? Então, vamos dizer no caso aqui. São 1.000 ações e 1.000 opções. É a mesma coisa do outro. Ele me mostra aqui, ó, o gráfico. Esse aqui é mais bonitinho, né? Mais colorido e tal. Mas é basicamente a mesma coisa. A ação vai subindo até um certo ponto. Faltam 17 dias para o vencimento. E a partir daqui eu não ganho mais nada. Por quê? Porque eu sou obrigado a entregar a ação para o comprador da minha opção a R$ 29,60, que foi o strike que eu escolhi. Então chegou em R$ 29,60, o troço para de subir, meu lucro deixa de subir porque eu tenho que entregar a ação. Para isso eu ganho 21 centavos hoje. Ele mostra aqui no cantinho. Se eu fizer o negócio agora, quanto que eu tenho que gastar? Aqui ele mostra 27 mil porque eu estou comprando a ação. O Profit não percebe que eu já teria a ação. Tá? Então ele aqui não vai te mostrar isso em detalhes. Mas tem gráficos de volatilidade, tem acompanhamento. Agora ele tem um pacote aqui de screening que é bem interessante para você procurar certas opções. Vamos dizer que você queira, eu quero as opções da Petro que tem o delta de 22 a 27. Aí você bota aqui no screening e ele acha para você. Mas esse é o módulo de opções do Profit. E aqui, vamos dizer que eu mandasse enviar a ordem, ele ia fazer o negócio nesses valores. Parte interessante, isso é um robô. Tá? Se eu tivesse vinculado à minha corretora, ele ia executar essa ordem. Se o mercado tivesse aberto, não está. Mas eu posso determinar aqui a diferença do valor que eu quero. Porque a opção nesse exato momento estava 21, quando fechou o mercado, e a Petro estava 27,75. Vamos dizer que eu falo, não, essa diferença aqui dá 27,54 e eu acho que está caro. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer quando a Petro tiver, quando essa diferença, eu não quero saber quanto está o preço da Petro e eu não quero saber quanto está o preço da opção. Eu quero que a diferença entre elas dê 27,40, por exemplo. Se eu mandar essa ordem, o robô recebe as duas ordens e fica lá parado, esperando. E ele vai olhando, 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 até uma certa hora que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, a diferença entre o preço da opção, o preço da ação menos o preço da opção vai dar esse valor. Quando der esse valor, ele manda a ordem, executa e você compra por aquela diferença. Isso, nessa situação, não é muito útil, mas em muitas operações de opções isso vai ser extremamente útil. E isso aqui é um salva-vidas para nós que operamos opções. Às vezes a diferença entre o lucro e o prejuízo é de 5 centavos. Se você não usar um negócio como esse, você vai ter prejuízo onde era para ter lucro. Certo? Então, mas isso tem no vídeo lá do YouTube. A gente está começando esse canal do YouTube tem pouco tempo. Eu sempre fui muito... Como vocês podem ver, eu não sou um cara muito dinâmico com essas mídias sociais, essas coisas. Então eu me enrolo, tal. Para fazer um vídeo leva uma semana, é um saco. Mas eu estou fazendo aos pouquinhos, está indo, é coisa de velho. A gente está indo. Devagarzinho a gente chega lá. Isso aí, Espero que Campos. vocês tenham Então, gostado, pessoal. cara, sensacional. Eu acho que é uma forma de abrir um horizonte imenso de opções. Isso a gente está falando só de uma renda extra mensal com dois tipos de operações. Aí você tem uma série de operações de proteção, uma série de operações que combina a venda da put com já ganho com uma trava, que você não ia explicar, mas não deu tempo, enfim. Então, é só instigar o pessoal aí a entrar nesse mundo, porque eu vejo que tem muitos colegas que realmente tem esse caso, tem ações há muito tempo, que não se preocupam se elas vão subir ou cair, porque eles querem para longuíssimo prazo, compram periodicamente, mas não fazem essas operações, estão deixando de literalmente colocar no bolso esse dinheiro mensal e compram mensalmente, não fazem a venda de put, então É como o cara ter um dinheiro, vamos dizer que o cara tenha 200 mil reais e botar na poupança. Ele tá lá, tá na poupança, tá rendendo, tá? Pô, mas o cara pode fazer tanta coisa com isso que ele vai ganhar muito mais, que dá até pena de você ver o cara falando, meu filho, pelo amor de Deus, você podia estar ganhando aí 2 mil reais por mês, está ganhando 200. Então é importante abrir a cabeça para esse tipo de coisa com segurança, pessoal. O importante, e foi uma coisa que nós combinamos, eu e o Douglas, nós só íamos falar de trades extremamente seguros. Eu não quero mostrar para vocês, eu não estou vendedor de sonhos de internet, eu não estou aqui para vender curso, não estou vendendo nada.
A minha intenção é mostrar para vocês que é extremamente possível ganhar dinheiro com opções. Eu, por acaso, vivo disso, mas é possível ganhar dinheiro com isso de forma extremamente segura. Extremamente segura. Seus riscos são, nessa situação que o Douglas mencionou, o cara tem ação, não vai se desfazer dela. Seu risco é zero. Não tem risco nenhum. Cara, você não vai ganhar dinheiro se você tem risco nenhum. Porra, só se o cara for realmente, pô, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, o Dalai Lama, os caras que não gostam de dinheiro, porque o resto. E às vezes tem um outro detalhe, que às vezes uma operação que você comprou, mas abriu com gap de baixa, pulou teu stop, já está no prejuízo, a venda coberta pode ser um meio de reduzir o teu preço médio até você conseguir sair dessa operação no 0 a 0 ou com algum lucro ainda. Então você vai fazendo essa venda coberta todo mês, que essa operação tem o prejuízo, que pulou teu stop, que deu algum problema, que deu um crash, e você vai conseguindo baixar o teu preço médio até conseguir sair da operação com algum lucro, ou pelo menos reduzindo o teu prejuízo. Sim, fora, eu ia até explicar, mas não deu, que é a operação de taxa, em que é uma operação que você consegue fazer o hedge. Hedge é o termo que se usa para proteção dentro do mercado, em que você consegue fazer uma proteção, vamos dizer, nesse exemplo que eu ia dar aqui, 5%, ou seja, se a ação cair 5%, mesmo que dê um gap, pule os stops, pula tudo, e você não perde dinheiro. Isso nessa que eu olhei. Tem outras que você pode chegar até 8%, 7%, 10%. Tudo uma questão de achar essas opções, procurar saber o que está fazendo. Então você tem como proteger o seu patrimônio e ganhar dinheiro fazendo isso. Essa é a parte importante, com riscos extremamente limitados. Isso aí. Campos, cara, te agradeço profundamente por disponibilizar teu tempo. Eu sei que tu não vende livro para ganhar dinheiro, tu ganha dinheiro operando, vive muito bem com isso, tá na madrugada em Portugal aí explicando isso para a gente. Então, muito obrigado por esse. Então, ó, já estão pedindo mais uma aí. É uma pergunta Eu que que você tem que agradeço. responder, Campos. Isso aí eu não posso A responder. gente faz, a gente tem outros momentos, outras oportunidades, a gente faz sim, com certeza. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra. Eu e o Douglas trocamos aí alguns e-mails, começamos por um chat e aos poucos fomos tendo um pouco mais de conhecimento um do outro. E estamos à disposição, gente. É um prazer. Aquilo que eu falo, quem não conhece a Leandro Stormer, a ALS, é a maior casa de ensino de Bolsa de Valores do Brasil. Os caras estão há 20 anos fazendo isso. E a gente faz parte da Leandro Storm, todos nós, a Lili, que está aí no chat, eu, o Douglas, tá? A gente está lá todo dia. E quem não me conhece lá sabe o seguinte: quem não me conhece de lá não sabe, mas saberá, se um dia for, que eu passo o dia inteiro ali. Estou o dia inteiro lá respondendo perguntas e ajudando a Lili também e tal. Por quê? Porque eu levei tanta porrada, cara, mas eu já levei tanta porrada no mercado, e isso custa caro, custa a saúde da gente, custa psicologicamente, tudo isso. E leva um tempão para a gente conseguir aprender essas coisas que as outras pessoas que eu vejo estão tomando as mesmas porradas que eu levei. Pô, acho crueldade da minha parte ver o cara indo no caminho que eu fui e que eu sei que ele vai se dar mal e não falar nada. Então, uma das coisas que eu faço é todo dia fazer isso, é tentar alertar as pessoas para não seguirem certos caminhos, porque eu já fiz, deu errado, e tentar mostrar coisas seguras, boas, que é bom para você remunerar o seu dinheiro, é bom para você ganhar dinheiro, né? E ter o seu dinheiro trabalhando por você sem você ter que trabalhar correndo atrás dele desesperadamente. Né? Eu agradeço imensamente pelo convite, gente, e uma próxima oportunidade para deixar que a gente volta. Então tá, obrigado, Campos, e obrigado a todos que participaram conosco, e obrigado a Nili aí também, e sempre auxiliando no chat, e quem sabe, então, marcamos futuramente mais uma live aí. Obrigado, Pode Campos. deixar. Valeu, obrigadão, um abraço para todos. Valeu, um grande abraço.